Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Caminhando pro meu lar, na estrada e tão só, meu coração quebrar, numa dúvida cruel, sem saber se o viver ou o morrer era a solução. Quando à beira do caminho apareceu Jesus. Foi no partir do pão.
Fica conosco, Senhor, já se faz tarde. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 56 minutos. Uma ótima tarde para todos os nossos ouvintes do município da Serra, para todas as comunidades que a partir deste momento em rede, em conexão com as rádios afiliadas, Rádio Educadora Talento, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Popular Estúdio 3 de Planalto Serrano, Rádio Popular Estúdio 2, que é Planalto Serrano, Estúdio 3, que é Novo Horizonte. Queremos desde já agradecer a Deus por mais uma tarde maravilhosa, ao qual Ele nos concedeu mais um dia de vida, mais um dia de saúde, mais um dia de trabalho. Quando iniciamos o nosso programa, cantando Voz da Verdade, Deus dormiu lá em casa. De que jeito você acorda quando Deus dorme na sua casa? De que forma você trabalha durante o dia quando Deus dorme na sua casa? Sabemos que nossos dias são difíceis, sabemos que as nossas tarefas são às vezes impugnantes, às vezes pegamos pessoas semelhantes que vêm contra nós. Mas se realmente deixamos Deus dormir na nossa casa, acordamos agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Da saúde ao trabalho, ao desemprego, à vontade de comer. Porque Deus é o Pai que sabe cuidar de todos nós, independente da sua raça, independente da sua cor, independente da sua posição social. Você que é comerciante, você que é trabalhador autônomo, você que é empresário, você que é até mesmo aquela pessoa que vai às ruas do município da Serra ou do Brasil. Você é tão importante para Deus para com qualquer outra pessoa. Agora você vai se tornar cada vez mais importante quando você deixa Deus dormir na sua casa, quando você deixa Deus fazer morada na sua casa, quando você sabe dar o bom dia, dá o boa tarde e dá o boa noite. Às vezes Deus coloca pessoas realmente na nossa frente para que a gente tenha sabedoria para falar com elas. Às vezes as pessoas acordam de mau humor, traz para nós palavras ásperas, palavras que não agradam. Devemos pedir a Deus sempre sabedoria para lidar, porque a gente não sabe qual é o problema que o irmão está passando. Por isso Deus dá a nós exatamente o livre-arbítrio de nós escolhermos o que falar, o que comer, o que vestir e o que fazer. Agora na Serra são 17 horas e 59 minutos, eu quero mandar um abraço para todos vocês que nos ouvem nessa tarde maravilhosa. Daqui a pouquinho vai estar chegando o nosso mensageiro, ele deve chegar um pouquinho atrasado, né? Porque esse mensageiro, ele vai estar em substituição o mensageiro que seria o portador da palavra, é o pastor Ademir. Ele seria hoje o portador da palavra de Deus no programa Falando de Jesus, mas o pastor Ademir, ele passou mal ontem à noite, ficou internado, teve problema com a sua pressão, como está acontecendo isso no mundo todo, e o pastor Ademir não vai poder estar em corpo físico conosco aqui no estúdio. Mas aonde que ele estiver, se ele estiver em espírito, que ele possa estar nos acompanhando no programa Falando de Jesus, que Deus possa trazer a sua saúde no seu tempo e a hora que Deus permitir. Porque não é porque somos cristãos ou buscamos a cristandade, de que não vamos ter enfermidade, que não vamos ter dor, que não vamos ter necessidade. Deus sabe cuidar de nós. Então, ao pastor Ademir, um abraço aqui de toda a coordenação do programa Falando de Jesus, que o Deus melhora, que assim breve o Senhor possa estar junto conosco aqui trazendo a palavra de Deus. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Adão Comangol, né, lá do bairro de Novo Horizonte, ele que está sempre nos acompanhando, sempre querendo nos ajudar, sempre nos ajudando. Então um abraço aí
para o meu amigo Adão Comungal, que tem também a sua filha, a Galisteu, uma jovem, né, de 8 a 9 anos, que Deus tem promessa na vida dela. Ela tem voz, ela quer ser uma locutora, quer ser uma cantora, que Deus opera milagrosamente na vida da família do Adão e também da Galisteu. Quero mandar um abraço para o meu amigo Jaime e também a sua esposa, né, a da Rosa Papelaria, aí junto aí, do bairro de Novo Horizonte. A vocês estão sempre nos acompanhando, sempre também nos ajudando, né? Sempre dando aquela assistência quando a Rádio Popular necessita da ajuda de vocês. Que Deus possa abençoar também a toda a sua casa. Mandar um abraço para você que está lá no bairro Palmeiras, né? No bairro Palmeiras, né? Nosso amigo Edmar Barbosa, diretor da Rádio Educadora Talento, já mandou um ok para nós aqui. Então, a todos do bairro Palmeira, que estão aí próximo da casa do meu amigo Edmar, uma ótima tarde para vocês. A você que está no bairro de São Domingos, né? Também que você tenha uma ótima tarde, ok? A todos que nos ouvem em qualquer lugar do Brasil, pelo site da rádio www.radiopopular.net.br, e você também que nos assiste ao vivo pela Web TV, que você tenha essa tarde maravilhosa com uma palavra abençoada, que Deus vai usar o mensageiro, né? Que vamos estar aguardando a chegada dele aqui. Ele estava no trabalho, segundo o pastor Ademir, conseguiu falar com ele, ele viria direto do trabalho para trazer essa palavra de Deus. Mas nós vamos estar então abrindo a nossa programação normal, vamos estar colocando aqui a oração do Pai Nosso, a oração da família, e vamos aguardar. Se nesse intervalo chegar o mensageiro, nós vamos entrar imediatamente com a mensagem. Se caso o tempo esperando chegar, ou qualquer outro problema, né? Mas você não fica sem a palavra de Deus. Agora na Serra são 18h03, uma ótima tarde para você. 6h03. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém
viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Muito boa noite a todos os ouvintes. A paz do Senhor para todos. Nesta noite quero agradecer primeiramente a Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui no programa Falando de Jesus. Quero louvar ao Senhor também pela oportunidade, do nosso irmão Djalma, que nos concede esse espaço para falar de Jesus. E nesta noite eu quero convidar aos irmãos, aqueles que puderem nos acompanhar, aqueles que estiverem no alcance de nossas vozes, um texto qual o Senhor ministrou ao meu coração, que está no livro de Jonas, no seu capítulo 4, e o versículo 1 em diante, que nos fala acerca de uma lição que o Senhor concedeu a Jonas.
Diz assim o texto sagrado: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para trás, para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo e muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? E Jonas saiu, assentou-se em um lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra, para esperar para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar aquela planta e ela secou. Ao nascer o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desfalecer. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem compaixão de uma planta? Respondeu ele: tenho. Ele, furioso a ponto de morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha plantado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e na outra morreu. Contudo, não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e além de muitos animais, não teria eu compaixão? Glória seja dada ao nome do Senhor. Nessa noite nós estamos diante de um texto muito conhecido pelos irmãos, pelos ouvintes, acerca de Jonas. Muitos pregam acerca de Jonas que ele foi um profeta fujão, um profeta medroso. Mas quando nós vamos estudar o contexto, quando nós vamos ver acerca daquela cidade, qual Deus tinha chamado Jonas, no capítulo 1, para pregar quanto àquela cidade, no versículo 1 do seu capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Historiadores dizem que aquelas cidades, os homens daquela cidade, eram muito violentos, mal ao extremo. E Jonas conhecia. Quando as pessoas dizem que Jonas teve medo, que Jonas fugiu, podemos entender porque muitas das vezes nós nos deparamos com situações onde nós ficamos com medo, onde nós ficamos preocupados. Até mesmo muitas das vezes nós nos preocupamos, nos perguntamos e dizemos: será que é o Senhor que está mandando? Será que Deus está me mandando fazer isto mesmo? E com Jonas não foi diferente, porque a palavra do Senhor nos fala que nós somos seres humanos, nós somos carne. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando o homem está cheio do Espírito Santo, está na presença de Deus, ele se torna um outro homem. E a Bíblia vai nos dizer que quando Deus fez este chamado a Jonas, lhe deu esta ordem, a Bíblia vai nos dizer que ele pega e desce para Tarsis. Compra ali uma passagem
embarca no navio para fugir da presença do Senhor. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que não tem para onde nós fugirmos da presença do Senhor. Não tem como nós nos afastarmos da presença do Senhor. E Jonas pensou que estava tudo bem. Deus pediu para ele a grande cidade de Nínive. E agora ele vai para Tarsis. Entrou no navio. E o interessante é que a Bíblia nos fala que ele comprou a sua passagem, pagou a sua passagem e entrou naquele navio. Embora Jonas estivesse tranquilo, embora Jonas estivesse pensando que não ia cumprir aquilo que Deus tinha chamado, tinha lhe ordenado, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o arquiteto, Ele é o Criador dos céus e da terra. E quando Ele dá uma ordem, quando Ele nos dá algo para fazer, nós simplesmente temos que obedecer. Porque diz a palavra do Senhor que o amor de Deus não tem como medir. O amor de Deus é incomparável. O nosso irmão João expressou o amor de Deus de uma forma que não tinha como medir. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora Jonas dentro daquele navio, ali como aqueles homens, o seu capitão, e quando nós paramos para analisar, nós vamos ver que, de repente, sobreveio sobre aquele navio uma grande tempestade. Só que Jonas estava dentro daquele navio. Jonas era profeta, era homem de Deus. E a palavra do Senhor nos fala que o Senhor nos deu autoridade para orarmos, para pedirmos auxílio, pedirmos a bênção de Deus em determinadas situações, em determinados problemas, que o Senhor nos atenderia. E agora aqueles homens, sem saber o que está acontecendo, sem saber o porquê daquela grande tempestade, começa a lançar as suas cargas ao mar. Começa ali agora tirar os seus pertences e lançar ao mar. Porque diz a Bíblia que o navio ia quase a pique. E Jonas vai nos dizer o texto sagrado que ele desceu para o porão do navio, deitou e dormiu. O que eu aprendo aqui, já nesse primeiro ponto, é que muitos de nós, muitas vezes nós nos acomodamos com a situação. Às vezes Deus nos manda dizer uma simples palavra para uma pessoa. Jesus te ama, e eu também. E nós nos calamos. Achamos que a sociedade não tem mais jeito. Achamos que determinada pessoa não tem mais jeito. E Jonas pensava desta forma. Porque ele descansou, ele desceu para o porão e foi dormir. E a Bíblia vai nos dizer que eles começaram agora a lançar sorte. Desceram até o porão, perguntaram a Jonas o que ele estava fazendo ali e qual era o Deus que ele servia. Agora aqui nós aprendemos uma lição muito importante, porque Jonas reconheceu. Jonas, apesar de estar fugindo do Senhor, ele reconheceu que aquele acontecimento, aquela tempestade, aquele problema estava acontecendo por sua causa. E numa atitude muito humilde, vamos dizer assim, Jonas vira para aquele capitão e diz: olha, eu sirvo ao Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor que tudo vê e tudo sabe. Isto está acontecendo por minha causa. Agora aqui entra a lição.
que muitas das vezes nós não queremos reconhecer. Muitas das vezes nós não queremos dizer que realmente precisamos de Deus e dependemos do Senhor. E Jonas vira para aqueles homens agora e fala o seguinte: olha, joga-me ao mar e essa tempestade vai cessar. Joga-me ao mar e tudo isso vai passar. E a Bíblia nos relata que assim o fizeram. Ao lançarem Jonas ao mar, a tempestade cessou. Mas Jonas poderia ter evitado este problema. Jonas poderia ter evitado este caos se estivesse obedecido à voz do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que agora Jonas é tragado por um grande peixe. E a Bíblia nos fala que esse grande peixe vai para as profundezas dos mares. E Jonas fica ali no ventre daquele peixe por 3 dias e 3 noites. O que eu quero dizer aqui é que muitas das vezes nós procuramos a dificuldade. Muitas das vezes nós procuramos as adversidades. Porque a palavra do Senhor nos fala que quando Deus chama o ser humano, quando Deus dá uma ordem ao ser humano, ou lhe faz um pedido, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. E a Bíblia agora vai nos dizer que Jonas ali, no ventre daquele peixe, acredito eu que ali agora ele estava pensativo, estava pensando o que lhe aconteceu, qual foi o motivo que o levou para aquela situação. E a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 2, que agora Jonas faz uma oração ao Senhor. Nesse ponto aqui eu quero parar. Quantos de nós temos orado ao Senhor, pedindo ao Senhor para que venha nos direcionar, embora muitas das vezes nós assumimos o microfone ou os púlpitos das igrejas para pregar, para dizer sobre oração, para falar que Deus é contigo, para dizer que Deus tem a solução para o problema, que Deus pode resolver qualquer situação, que para Deus não existe a palavra impossível. Quantas vezes nós mencionamos, quantas vezes nós pregamos acerca desta palavra. Mas quando Deus nos chama, quando Deus nos dá a ordem para executar, para mostrar que verdadeiramente Ele é Deus e pode mudar a situação, pode mudar o quadro de uma cidade, de uma nação, nós nos acovardamos. Ficamos com medo, assim como foi com Jonas. Às vezes nós dizermos para uma pessoa que Deus vai mudar a situação, que Deus vai mudar o quadro da sua vida, é muito fácil. Mas difícil é aceitar a ordem do Senhor. Difícil é aceitar o ide do Senhor. Porque Jesus nos deu esta ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. E agora Jonas faz uma oração ao Senhor, se arrepende. Mas o arrependimento de Jonas foi sincero, porque a Bíblia vai nos dizer que Deus ouviu a oração de Jonas no ventre do peixe. O que eu quero dizer aqui nesta noite, querido ouvinte, é que não importa a situação, não importa onde você esteja, ou qual a dificuldade, qual o problema que você esteja passando, mas o que importa para Deus é que se dentro do teu coração há um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno, não um remorso,
Não aquele pensamento de arrependimento passageiro, não. Mas o verdadeiro arrependimento, a regeneração. E a Bíblia vai nos dizer que Deus agora dá uma ordem àquele peixe, e aquele grande peixe vomita Jonas numa praia. E a Bíblia vai nos dizer que veio a voz do Senhor novamente, segunda vez, a Jonas, dizendo para ele ir àquela grande cidade de Nínive e pregar contra ela. E a Bíblia nos relata que Jonas agora vai àquela grande cidade. Cerca de 3 dias, Jonas pregava a mensagem qual Deus tinha pedido para ele pregar contra aquela cidade, que era para eles se arrependerem, porque Deus ia destruir aquela cidade. A mensagem de Jonas não era uma mensagem de, como nós ouvimos muitas das vezes por aí, de prosperidade, de que eles iam se enriquecer, não. A mensagem de Deus, a mensagem que Deus ministrou ao coração de Jonas, era sobre arrependimento. E como eu falei aqui agora há pouco, não é um arrependimento, não é um remorso, mas é o verdadeiro arrependimento. E a Bíblia nos relata que Jonas ficou ali os 3 dias, pregando esta mensagem, pregando acerca do arrependimento. E a Bíblia nos relata que ao findar os 3 dias, ao findar a mensagem, Jonas sai daquela cidade e vai para um alto do morro observar o que iria acontecer naquela cidade. Mas interessante é que quando nós estudamos o texto, quando nós começamos a meditar nas Escrituras, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela tem poder. O homem pode pregar, o homem pode falar, mas a palavra de Deus tem poder. É por isso que nós temos que nos preocupar, por isso que nós temos que vigiar, para que o eu não venha se sobressair nas nossas vidas, mas que Deus possa ser o centro da atenção. Quando Jonas sobe para o alto daquele morro, o alto daquele monte, ele sabia que Deus iria destruir aquela cidade. Mas Jonas não sabia que a mensagem que ele pregou, o arrependimento que ele pregou naquela cidade, tocou o coração do rei. Não só o coração do rei, mas de toda a cidade. E a Bíblia nos relata que aquele rei agora faz um decreto e diz que todos eles, sem exceção, iriam se vestir de pano de saco e jejuariam. Até os animais foram presos e nenhum deles se alimentou. Quando Deus olhou do céu e viu aquela grande cidade, porque no capítulo 1, Deus diz para Jonas que a maldade daquele povo estava chegando à sua presença. E quando Deus pede para Jonas dizer essa mensagem, é porque Deus iria destruir aquela cidade. Outra coisa que eu aprendo aqui, é que muitas das vezes o ser humano quer achar desculpa, quer achar um fato para dizer que a culpa é de fulano, que a culpa é de Beltrano, ou muitas das vezes que a culpa é do próprio Deus. Mas aqui eu aprendo que Deus, ele nunca vai executar uma ordem, ou Deus nunca vai fazer algo sem antes avisar primeiro. E foi isso que Jonas fez naquela mensagem. E essa mensagem
tocou o coração do rei. E quando Deus olha do céu agora e vê aquela cidade inteira vestida de pano de saco, porque pano de saco significava humilhação, se humilharam perante a presença do Senhor, se humilharam e se arrependeram do seu mau caminho. E a Bíblia vai nos dizer que Deus não destruiu aquela cidade. E aqui no capítulo 4, quando nós lemos, nós vemos aqui o descontentamento de Jonas por Deus não ter destruído a cidade. Agora eu pergunto, quantos de nós temos pregado um Deus que transforma, um Deus que cura, um Deus que liberta, mas quando na verdade nós queremos que Deus venha executar, que Deus venha fazer conforme a minha oração, às vezes nós vemos situações de que pessoas dizem o seguinte: eu vou te entregar na mão de Deus. Mas quando ela fala isso, quando ela expressa essa palavra, na realidade ela está querendo que Deus castigue aquela pessoa pelo mal ou pelo ato que ela cometeu contra aquela pessoa. Só que quando Deus nos deu ali a ordem para orar uns pelos outros, orar pelos nossos inimigos, não foi com esse intuito, mas foi no intuito de que ele viesse se arrepender, para que ele pudesse também receber a salvação. E o descontentamento de Jonas foi justamente por isso, por Deus não ter destruído aquela cidade. E a Bíblia agora nos relata que Jonas faz um abrigo e fica ali esperando a destruição daquela cidade. Porém, o nosso Deus, ele é misericordioso. O nosso Deus, embora a nossa ação, embora o nosso caráter, embora aquilo que falamos, ou muitas das vezes que mencionamos, ou nos fazemos um propósito, nós falhamos, o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele não muda. Diz a Bíblia que ele é imutável. Ao ver Jonas ali naquele alto daquele morro, naquela cabaninha onde não tinha cobertura, a Bíblia vai nos dizer que Deus fez nascer uma planta, e aquela planta cobriu a Jonas e trouxe sombra para Jonas. O que eu aprendo aqui é que quando Deus te dá uma ordem para você executar, ou quando Deus te dá algo para fazer, embora as lutas venham, embora as provações venham, as dificuldades venham, foi Deus quem te chamou, foi Deus que disse para você ir. Assim foi com Jonas. Mas Deus vai providenciar para você o refrigério. Deus vai providenciar para você o conforto. Embora Jonas estava descontente, embora Jonas estava triste, por Deus não ter destruído aquela cidade, Deus providencia aquela planta para trazer sombra até Jonas. E a Bíblia nos relata que aquela sombra trouxe alegria ao coração de Jonas. Jonas ali agora ficou alegre, porque ele tinha um lugar para descansar. Mas a Bíblia nos fala que, ao anoitecer, Deus enviou um verme, uma largata, e ela feriu aquela planta, e aquela planta secou. Quando amanhece, a Bíblia nos relata que o Senhor faz vir um vento oriental, de forma que aquele sol bateu em Jonas, e ele estava desfalecendo. E agora Jonas levanta e diz para o Senhor que preferia a morte do que estar naquela situação. Aí aqui entra a lição de Deus para Jonas e para nós nesta noite,
que estamos meditando na palavra do Senhor, aqui entra uma lição muito importante acerca do chamado de Deus nas nossas vidas, acerca do que Deus quer realizar na minha vida e na sua vida. Embora nós sejamos homens carnais, homens naturais, mas quando Deus nos chama, a Bíblia nos relata que Ele nos capacita. E agora Jonas, naquele desconforto, naquela ira, o Senhor vira para Jonas e pergunta: Jonas, é razoável essa sua ira por causa desta planta, a qual você não plantou e nem fez crescer? Jonas vira para o Senhor e diz: é sim, Senhor, a minha ira é ira de morte. Aí Deus vira para Jonas e ensina uma grande lição que o Senhor está nos ensinando aqui nesta noite. Jonas, você tem compaixão desta árvore, que numa noite nasceu e na outra secou. Simplesmente porque ela morreu, você está com compaixão desta planta. Aí entra a lição de Deus para mim e para você. Deus vira para Jonas e fala o seguinte: como não terei eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não conseguem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e há muitos animais. E aqui encerra o texto. Acredito eu que Jonas ali agora entendeu. Acredito eu que Jonas entendeu ali agora a lição do Senhor. O que nós podemos tirar de proveito neste texto, o que nós podemos aprender com o Senhor neste texto, é que o Senhor chama, o Senhor envia, o Senhor dá a mensagem, mas o agir, o executar, fica por conta dele. Aquela cidade foi salva pela mensagem de Jonas, porque Jonas se arrependeu e foi fazer a vontade do Senhor. E Deus salvou aquela cidade, salvou aquela grande cidade. E Jonas estava perdendo a oportunidade. Não vemos relato na Bíblia de que uma mensagem tenha convertido mais de 120.000 pessoas. Aqui nós podemos tirar algo muito valioso, que embora a nossa mensagem, aquilo que Deus colocou em nosso coração para dizer, para fazer, muitas das vezes vai de encontro ao que nós pensamos, aquilo que nós queremos, mas Deus tem a direção certa para esta palavra. E assim foi naquela cidade. Me lembro de quando Saulo perseguia a igreja do Senhor. E a Bíblia nos relata que ele teve um encontro com o Senhor e ficou cego. E o Senhor pede para Ananias ir até a casa do seu servo e orar por Saulo. E ele vira para o Senhor: mas Senhor, como eu vou orar por este homem, a qual ele tem cartas, persegue o teu povo, mata o teu povo? Mas Deus vira para Ananias e fala: olha, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Embora Jonas esperasse a destruição daquela cidade, embora Jonas não estivesse contente com a situação, com aquilo que Deus tinha feito naquela cidade, a palavra do Senhor prevaleceu e aquela cidade foi salva. Que nesta noite o Senhor possa ministrar em nossos corações, quando Deus nos chamar, quando Deus nos der uma ordem,
Não vamos fazer como Jonas, mas que nós possamos orar antes, pedir a Deus que venha colocar em nosso coração esse amor pelas almas, o amor que Deus tem pela vida do ser humano. Embora a maldade tenha chegado, a presença do Senhor, a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor pode transformar este coração. E assim eu encerro esta mensagem nesta noite, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade, e que Deus possa abençoar a todos, que venhamos ter aprendido um pouquinho desta lição, que venhamos colocar primeiramente a vontade do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Jesus querido, nesta noite mais uma vez eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, falando de Jesus, falando do teu amor. Deus, que o Senhor possa levantar homens e mulheres com o coração voltado para a tua obra. Não que possamos, Senhor Jesus, falar da boca para fora, mas que nós possamos falar o que está cheio no nosso coração. E para isso é necessário que venhamos estar sempre em tua presença, pedindo ao Senhor que nos capacite, que nos oriente e que nos dê uma palavra aceitável. Porque diz a palavra do Senhor que a palavra do Senhor são boas novas. E são essas boas novas que nós temos que trazer neste mundo de caos, neste mundo onde diz a Bíblia que vai de mal a pior. Diz a palavra do Senhor que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Que possamos estar sempre prontos e preparados para que o Senhor, pelas misericórdias, venha nos usar. Em nome de Jesus, eu oro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 44 minutos. Eu fico até mesmo sem palavras, que se o pastor Edivaldo estivesse aqui, exatamente na abertura do programa, podia falar que ele ia abrir a Bíblia dele e ia escolher a mensagem. Mas como ele não estava, nós estávamos falando, ganhando tempo, abrindo o programa, tocando louvor, a oração. E até mesmo, agora ele vai ouvir o que nós fizemos na abertura. Na abertura nós abrimos com louvor, falando, Deus dormiu na sua casa. E depois da nossa fala, nós falamos sobre o pastor Ademir. Nós comentamos aqui na abertura do programa, o pastor Ademir, que estava agendado para hoje, já até nós fazemos agenda com antecedência, mas ele passou mal ontem, ficou no hospital, e hoje, pelo fazer um contato com o pastor Ademir pediu desculpas, não estava se sentindo bem, mas que ia, nós falando, e o pastor Edivaldo, ele falou, eu vou fazer o contato com o pastor Edivaldo. E a mensagem que o irmão trouxe, Deus usa o Espírito Santo para mover o homem, para mover a montanha, através da sua fé. Eu quero testemunhar com maior alegria a palavra de Deus nessa noite, mais uma vez.
Porque Deus é o homem que não mente, não engana, não finge e não arruma desculpa. Deus é o homem que sustenta a sua palavra. E a palavra que o irmão trouxe sobre a missão de Jonas, todas as desculpas que ele deu, toda a fugida, a escapada que ele deu, o pastor Ademir não saiu da rota, pastor Ademir não deu desculpa, pastor Ademir usou exatamente o telefone e só falou: o irmão vai chegar aí do trabalho direto, que eu falei isso na abertura, todo sujo. Até eu falei com o pastor, o mais importante é a palavra que vai ser limpa, a palavra que vai ser pura. Não adianta ter terno, ter gravata, ter carro e a palavra ser vazia, ser suja, enganando, mentindo. E Deus veio confirmar. Eu quero agradecer a Deus do coração, por essa mensagem. Porque Deus, Ele que sabe o que o homem vai falar aqui. Eu não sei. Mas se ele estiver sentado ali, ele vai ouvir o que eu vou falar. E se tiver aquilo no coração que Deus mandou, vai confirmar. O irmão não estava aqui, mas quando foi falado isso, ele está gravado. O irmão sabe que o programa também é ao vivo e também temos testemunho para ser gravado depois. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Ademir. Eu quero agradecer pelo pastor Edivaldo, que no seu texto, quando recebeu o chamado de Deus, que Deus usa o mensageiro, o homem. Deus usou o pastor Ademir para avisar o pastor Edivaldo que estava no seu trabalho. O pastor Ademir estava lá em Carapina, nem sei onde que o pastor Edivaldo trabalha, mas o pastor Edivaldo chegou aqui. Ainda eu falei ao vivo, se o pastor não chegar a tempo, nós vamos tocar. Mas Deus trouxe ele no tempo certo para trazer a mensagem que todos nós queríamos ouvir. Nós não temos desculpa. E às vezes é melhor nós sermos verdadeiro, sincero, com o irmão, com a irmã, com o cliente, com o patrocinador, com o filho, com qualquer pessoa, e ser verdadeiro com ele. E é isso que está acontecendo, porque amanhã se alguém falar, alguém dá uma desculpa, não foi isso, a verdade é essa, porque Deus testifica a verdade. Quero aproveitar um momento aqui também e pedir aos irmãos que estão nos ouvindo aí, o nosso amigo Graucio Santos, ele está internado no Hospital Evangélico, no locutor da Rádio Popular, o Estúdio 3. Ele está no processo pró-cirúrgico do coração, foi internado ontem. Então, que os irmãos, larga, né? Vamos deixar as coisas, o profissionalismo, mas nessa hora, né? É uma pessoa, ele tem os seus defeitos, mas tem as suas qualidades. Então, que nessa hora nós olhamos o coração da pessoa. Eu pedimos a Deus que possa correr tudo bem, se for assim da vontade de Deus, que ele entre no centro cirúrgico para fazer a cirurgia do coração, que os anjos do Senhor acampam, opera e saia tudo bem. Vamos ficando por aqui. Amanhã, se assim Deus permitir, vamos estar mais uma vez aqui.